E o título do nosso sermão está na tela e também está no texto, né? A gente tira esse título do texto. E o título é esse: a responsabilidade do conhecimento de Deus. Ter conhecimento sobre Deus causa o que para mim e para você, para o ser humano? Essa é uma pergunta que a própria palavra responde, e na verdade o próprio apóstolo Paulo, ele fica nesse começo da carta repetindo, reforçando, desde o capítulo 1 vai até o capítulo 3, e ele vai mostrando, deixando claramente, que a pessoa que tem algum, não digo todo o conhecimento, algum conhecimento de Deus, isso gera responsabilidade para ela, isso gera consequências para ela. Então vamos ler o texto para a gente tentar entender. Vamos lá? Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Vamos orar? Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez na tua presença, estamos diante da tua palavra aberta, Senhor, reconhecendo que nós não temos nenhum poder, nós não temos nenhuma condição, Senhor, de falar ou até mesmo de aprender algo aqui, se não for da iluminação e da ação do teu Santo Espírito. Senhor, portanto, não olhes para as nossas imperfeições, Senhor, mas para os méritos de Cristo, e firmados nele, nós nos colocamos aqui clamando para que o teu Santo Espírito venha sobre nós, fale conosco, transforme nossas mentes, corações, e que possamos sair daqui abençoados, aperfeiçoados, renovados, para uma vida de obediência e de boa obra dedicada ao Senhor. Oramos assim, no nome de Jesus, amém. Nós já estudamos muita coisa, só no início do capítulo 2 e também antes, no capítulo 1, muita coisa, e algumas coisas que nós vimos e aprendemos e percebemos, por exemplo, que todo ser humano está perdido diante de Deus, aos olhos de Deus ele está perdido, ele está condenado, isso é uma coisa que a gente viu. Outra coisa que a gente viu é que Deus se revela na criação, seja na natureza, seja no homem como criação também, no interior dele, Deus se revela, e não apenas se revela, revela a sua moral, revela, o texto que a gente já estudou, diz que a ira de Deus está manifesta, está revelada ao ser humano. Então todo ser humano, ele tem uma noção sobre esse Deus, ele pode não saber qual é o nome certo dele, ele pode não saber algumas coisas específicas dele, mas o texto de Paulo aqui aos Romanos, disse por exemplo que os atributos de Deus, o texto diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus são percebidos, vistos claramente nas coisas criadas, e os homens de maneira geral não se renderam a esse Deus, não buscaram a esse Deus, não procuraram esse Deus, preferiram se render a répteis, quadrúpedes, com toda sorte de coisas pertencentes à criação, adoraram a criação e esconderam, sufocaram a verdade de Deus, e sufocam e escondem até hoje, sejam eles os mais letrados e doutores das ciências desse mundo, dos homens,
como também os mais ignorantes e até mesmo aqueles mais distantes, afastados, que nunca ouviram falar sobre igreja, até esses, segundo a Bíblia, poderiam se render a Deus, poderiam eventualmente buscar esse Deus diante das evidências e pistas claras da revelação de Deus na criação e nele mesmo, no seu interior. E eles preferiram adorar qualquer outra coisa. E aí a Bíblia vai falar aqui na carta de Romanos, Paulo vai falar que essas pessoas são indesculpáveis. E o objetivo de Paulo é ir para a Espanha pregar para pessoas que são indesculpáveis, que nunca tiveram um missionário lá, naquele tempo dele. E ele quer, eu quero ir lá, porque essas pessoas vão para o inferno, essas pessoas estão condenadas, eu quero ir para lá. E esse era o objetivo dele. E aqui, quando ele chega nessa parte aqui, no capítulo 2, ele combate também o falso moralismo dos judeus. O judeu batia no peito, dizia que tinha lei. O judeu batia no peito, dizia que é filho de Abraão. E Paulo deixa claro que não adianta ser filho de Abraão, não adianta dizer que tem a lei, se não viver de acordo com essa lei. E Paulo já começa, de forma introdutória, a dar uma lambada nos judeus, porque ele quer chegar a uma conclusão que ele vai chegar no capítulo 3. Ele vai dizer lá no capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que ele quer chegar, até os judeus que batiam no peito. Jesus já tinha falado isso para os judeus, não sei se você lembra, se você sabe, mas no capítulo 8 de João, Jesus depois daquele episódio que ele teve com aquela mulher adúltera que foi acusada, ia ser apedrejada, e Jesus então consegue, dizer quem não tem pecado que atira a primeira pedra, e assim ele vai esvaziando aqueles acusadores dela e livra ela daquela situação, apesar dela merecer. Isso é importante, ela merecia, mas Jesus ali dentro de um propósito de graça, e querendo mostrar a sua graça, livra ela nessa situação. E ali estava acontecendo, ali era perto do templo, ele esteve dentro, depois esteve fora. Bem, a cena é numa festa que estava acontecendo ali. E aí tem uma hora que Jesus ele é perguntado pelos homens da lei, pelos fariseus, pergunta assim, sobre várias coisas, e Jesus vai respondendo. E aí Jesus vai dando algumas respostas ali no capítulo 8, de que ele é o próprio Deus. Ele chega à conclusão, lá no final ele diz assim, eu sou. Antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, eu sou. Ele está ali revelando que ele é Deus. Isso é terrível, porque os judeus queriam bater nele, queriam apedrejá-lo inclusive. Jesus não apenas livrou a mulher do apedrejamento, mas assumiu o apedrejamento depois, porque depois quiseram apedrejá-lo. Mas o fato é que Jesus, nessa hora, tem uma hora que ele está conversando com esses caras da lei, esses poderosos judeus ali, e eles falam para Jesus assim, nós somos filhos de Abraão. Ele bate no peito e fala assim, nós temos a lei, nós temos a salvação. Aí Jesus na lata, a gente precisa entender como é que Jesus é, cara, porque às vezes a gente fala assim, eu quero imitar Jesus, aí quando é a hora de você falar as coisas que Jesus fala na lata, você não quer falar, porque vai dizer que é por causa do amor. Mas calma aí, o amor de Jesus é o maior de todos, e o amor maior de Jesus de todos, não o impediu de falar na lata para esses caras, por exemplo, assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo. Jesus falou na lata, e eles ficaram tudo doidos, e Jesus ainda explicou, sabe por quê? Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão, mas vocês não praticam as obras de Abraão, vocês praticam as obras do pai de vocês, que é o diabo, que é o homicida desde o princípio, vocês vivem pecando. Então essa fala de Jesus deixa claro que os judeus são filhos de quem então? Se eles não cumprem a lei, se eles não cumprem, o fato de terem a descendência biológica de Abraão não os garantiu em nada. Jesus deixou claro que eles eram aquela geração que ele estava conversando, aquele grupo que ele estava conversando, vocês não se comportam como Abraão, vocês não vivem em obediência a Deus como Abraão viveu, vocês são filhos de Satanás. É isso que Jesus falou para eles. E aqui Paulo não está inventando, Paulo não está falando uma coisa nova, Paulo está falando o que Jesus já tinha falado com muito mais clareza até. Paulo, é claro, ele vai desenvolver teologicamente, filosoficamente isso aqui, mas Jesus falou na lata, vocês são filhos de Satanás, e nem ficou explicando muita coisa não, foi bem prático, vocês não fazem o que Abraão faz, então vocês fazem o que o pai verdadeiro de vocês faz, que ele é homicida, ele é mentiroso, vocês fazem isso, por isso vocês são filhos dele. Então, quando Paulo traz esse texto aqui, e esse texto, antes desse texto, na verdade, Paulo está falando do pecado,
sim, do falso moralista, do judeu que bate no peito e que teria um juízo. Aí a gente chega nesse texto, porque alguém poderia dizer assim, mas é injusto, tudo bem. Alguém poderia ainda defender quem não tem a lei, tipo assim, não, está certo, o judeu não cumpre a lei, sabe que tem a lei, se tem a lei é para cumprir, se não cumpre está ferrado, está lascado, beleza, judeu tem que ir para o inferno mesmo. Alguém pode pensar assim, está correto. Aí de repente ele lembra, ué, mas e o cara que não tem a lei? Pô, mas Paulo já tinha falado no capítulo 1, o cara que não tem a lei também não tem desculpa, mas ele resolve aqui esclarecer mais um pouco, explicar mais um pouco. Por isso que ele fala, por exemplo, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então quem é esse cara? Esse cara é qualquer tipo de pessoa que não tem acesso à Bíblia, que não tem acesso à lei de Deus. Porque o que é a lei de Deus, e Paulo vai falar mais à frente, a lei de Deus é para mostrar de fato o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, para que a gente saiba o que é pecado e o que não é. E aí alguém pode dizer assim, então quem não tem a lei não sabe o que é pecado, por isso não é culpado, porque faz o que não sabe. Paulo está dizendo que quem pecar sem a lei também perecerá. Então vamos ver aqui, que a questão é a seguinte, ele queria mostrar que Deus vai avaliar com base, a pessoa não com base na lei de Moisés, por exemplo, ele vai avaliar a pessoa nesse juízo com base naquilo que ela conhece, e se ela vive de acordo com aquilo que de Deus ela conhece. Por isso o título, a responsabilidade do conhecimento de Deus. Ter conhecimento de Deus, e quanto mais conhecimento de Deus, mais responsabilidade, mais juízo. E eu falo isso, queridos, com temor e tremor. Eu sou aqui um líder da igreja, pastor, e também sou um ser humano pecador. Quanto mais conhecimento de Deus que nós tivermos, mais cobrança, mais responsabilidade, e a ira de Deus estará sobre esta pessoa, de acordo, proporcionalmente ao nível de conhecimento que ela tem, em relação ao comportamento que ela tem diante de Deus. Ah, eu não sei muita coisa, não está isento. O cara que não sabe muita coisa, o pouco que ela sabe, ela tem que viver de acordo com aquilo que ela sabe. Veja bem, ele quer mostrar que Deus vai avaliar cada pessoa com base no que ela sabe, seja da lei ou do que conhece sobre o certo e errado que ela tem no seu interior, e que Paulo já tinha falado, que todo mundo tem uma noção de Deus. E é interessante que a pergunta então é essa que eu estava aqui antecipando: como que Deus pode ser justo se algumas pessoas conhecem a lei e outras não conhecem? Paulo ele vai explicar para a gente nesse texto, está explicando que o julgamento de Deus vai levar em conta o que cada um conhece da lei, ou o que acha ou entende daquilo que pôde perceber de Deus, se não tem a lei, do certo e do errado. Vamos entender um pouco mais. Então a ideia é pensar sobre quem conheceu a lei e quem não conheceu. Isso é muito importante. Todos esses dois tipos de pessoa, o que conhece a lei e o que não conhece, estão sob o mesmo juízo de Deus. São pecadores, têm noção, uns mais, outros menos, e serão julgados. Essa ira de Deus que nós vimos na semana passada com o seminarista Rodrigo Andrade. Paulo então ele tenta mostrar como Deus vai julgar, considerando algumas pessoas que conhecem e outras que não têm acesso à lei, mas ainda assim ele vai julgar. Primeiro ponto do sermão é esse aqui, ó. Pode passar, por favor. Lá, número 1. O conhecimento que vai determinar o juízo. Paulo então ele explica que Deus vai julgar nesse verso 12 aí, cada pessoa com base no que ela sabe. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. Então haverá julgamento para essa pessoa. E todo aquele que pecar sob a lei, porque conhece, pela lei será julgado. Ok? Aqui Paulo quer mostrar que Deus é justo com todos. Ele vai julgar a todos. E o resumo disso é que nós já sabemos, de certa forma, todos pecaram, e porque todos pecaram, serão julgados. Quem conhecia a lei, ou conhece a lei, vai ser julgado pela lei. Quem não conhece, vai ser julgado pelo seu interior, pelo aquilo que ele sabe, do certo e do errado, que foi implantado na imagem de Deus, que foi implantada no seu interior, e ele tem essa noção. Todo ser humano tem, até o ateu que fala que não tem Deus, ele está mentindo para si mesmo, e lá no interior, lá no fundo ele sabe. Veja, Paulo diz aqui, que o julgamento de Deus vai considerar
o nível de conhecimento de cada pessoa. No julgamento, então, não haverá apenas a ideia dos 10 mandamentos, mas a ideia de saber sobre os 10 mandamentos, mas a ideia de rejeitar ou praticar os 10 mandamentos, que é a lei, né, o resumo da lei no Velho Testamento. E ao mesmo tempo, se você tem um conhecimento de Deus e não vive de acordo com esse conhecimento, será julgado de acordo com isso. Então, já para os judeus que conheciam a lei escrita, o julgamento vai ser pelos mandamentos que eles quebraram e as outras leis também. Para quem não conhece, o seu conhecimento interior de Deus. Para quem conhece a lei, como ele viveu e o que ele quebrou desses mandamentos. Paulo explica que a lei não foi dada só para ouvir. Isso ele fala aqui, ó. Aqui, ó. Porque não, verso 13, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus. Imagina você que está me ouvindo transmitir algo da lei de Deus aqui para você. Pelo fato de você estar ouvindo, você é justo? Não. Pelo fato de você saber sobre, você é justo? Não. Paulo está deixando claro o seguinte: não são os que ouvem, mas os que obedecem, estes serão declarados justos. Só que tem um detalhe, a lei de Deus é impossível de ser obedecida, e Paulo, quando for discorrer a sua carta, ele vai dizer que se ferir um preceito da lei, feriu toda a lei. Então, na prática, primeiro ele está preparando o terreno e dizendo assim, ó, quer se safar do julgamento de Deus? Beleza, não adianta saber de cor a lei, e igual os fariseus sabiam e falavam com Jesus, eu sei de cor. Tem que viver ela certinho. Você não está batendo no peito aí, ó, que sabe a lei, falso moralista? Então, não é saber só não é só ouvir, conhecer não, é praticar. E quando a gente chegar lá na frente, Paulo vai deixar claro que ninguém consegue praticar. Esse é o detalhe. Por isso a necessidade do Evangelho, porque no Evangelho houve um homem, Jesus Cristo, nós sabemos, que de fato praticou e cumpriu a lei, para que nós pudéssemos cumprir essa lei nele. Esse foi o plano. Mas primeiro Paulo está deixando claro, já judeu, ó, tu também está lascado. E o cara que não conhece a lei, ele tem alguma lei no seu interior. É isso que é importante. Tem alguma lei. Não há como alguém ser considerado culpado se não existir alguma lei. Entende? Deus vai julgar todos. Os que batem no peito conhecem a lei de Deus, mas não praticam, então feriram a lei. E aqueles que dizem que não, eu não tenho culpa, porque não tem lei para mim. Não levaram a lei para mim. Não, então essa lei que ele está dizendo que não levaram é a lei de Moisés. Realmente, com muitas informações sobre Deus, e por isso grande responsabilidade para quem conhece essa lei. Agora, todo ser humano tem uma lei interior, uma lei moral, que Deus imprimiu, implantou, original no ser humano, e ele tem que viver de acordo com essa lei. É isso que Paulo está falando aqui. Então, querido, nesse momento aqui, Paulo, ele está deixando claro que os judeus e os gentios, seja quem forem, os povos distantes, todos eles estão debaixo desse julgamento. Não apenas então a lei não é só para ouvir, mas para praticar. E ele deixa claro que não importa ir em rituais religiosos, não importa ouvir ensinamentos, não importa, na verdade, só aumenta a responsabilidade. Quanto mais você vai e ouve sobre a lei, estuda a palavra de Deus, quanto mais, só aumenta a responsabilidade, porque mais conhecimento significa um julgamento mais sério para você. Com muito cuidado quando você diz que está na igreja e tal, e de repente você foi encontrado no último dia como uma pessoa que só estava na igreja, mas não era a igreja, não fazia parte do corpo verdadeiro. Isso vai pesar para você, porque você sabe muito, mas viveu praticamente nada. Paulo destaca isso, que no dia do julgamento, inclusive, tudo que foi escondido vai ser revelado. Veja no verso 16, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Paulo está deixando claro no verso 16, que uma hora, no julgamento, o julgamento chegará, e tudo será descoberto, tudo será colocado às claras, tudo será revelado, e não haverá desculpas para nós. E eu não estou falando isso, queridos, para que a gente fique com medo. Eu vou me esconder debaixo do cobertor essa noite, vou nem dormir pensando
na ira de Deus. Não é bem isso. É para que a gente tenha temor, a começar em mim. Quantas vezes eu me desligo da realidade de que eu tenho conhecimento sobre Deus e vou vivendo de qualquer maneira, como se isso... Deus ele é gracioso, Ele nos perdoa, Ele nos ama, sim, mas Ele nos julga, e Ele nos cobra. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Segundo ponto, a lei dos gentios. Vamos entender melhor o que é essa lei que essas pessoas que não são judeus, né, não são judias, não são do povo de Deus, como que elas são julgadas por Deus? De que forma? Os gentios, a gente falou já um pouco aqui, eles têm uma espécie de uma noção do que é o certo e o errado, mesmo sem terem recebido os 10 mandamentos, a Torá, lá o Pentateuco. Essa noção de certo e errado é igual para todo mundo, até pessoas que estão em lugares isolados. Imagina lá o esquimó no Polo Norte, o índiozinho na tribo mais distante, que você nem sabe imaginar direito, que ninguém nunca chegou lá, e se alguém chegar lá, ele é canibal, vai comer todo mundo, vai matar todo mundo. Esse cara que não consegue deixar ninguém chegar nem perto dele, esse cara, coitado, ele não sabe, porque todo ser humano tem isso dentro de si. Isso não é porque nós passamos, por exemplo, pela evolução, mas porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e esse Deus que nós somos à imagem e semelhança, é um Deus moral. O que é um Deus moral? Que apresenta para nós um padrão de certo e errado, e esse padrão foi bem estabelecido na criação, no primeiro casal. Para quem não estudou, quem não fez parte da classe, fica aqui a sugestão para um dia você fazer parte dessa classe. A classe Quem é o Homem mostra isso, como Deus foi como Deus criou o homem. Ele apresentou ao homem regras de obediência a Ele, e por isso o padrão moral de certo e errado, de bom ou ruim, é agradar a Deus. Quem agrada a Deus está fazendo certo, quem agrada a Deus está vivendo uma vida boa, está fazendo bem. Quem desagrada a Deus, que descumpre o padrão de obediência a Deus, ele está fazendo o que é mal, está fazendo o errado, não está fazendo o bem, está fazendo o mal. Ou seja, essa é uma ideia básica que todo ser humano tem. Mas eu sou ateu, eu acredito que Deus não existe. Então, você acredita que Deus não existe. No seu interior você sabe que Deus existe, vê Deus em tudo quanto é lugar, mas está repetindo essa mentira para você ao ponto de acreditar. É isso que a Bíblia diz, você sabe. E eu já tive a oportunidade de pregar aqui sobre isso, e dizer que devemos conectar com essas pessoas. Como? Dizendo assim, lá no fundo você sabe. Ele pode até negar para você, mas ele não vai negar para ele mesmo. Quando você tocar nessa ferida, ele vai assim, ele vai falar assim, não, nada disso, nada disso, eu acredito, Deus não existe, pronto, ele vai vir com vários argumentos. Mas lá no interior, que só Deus vê, e você teve a oportunidade de lançar uma palavra que penetra, essa pessoa vai reconhecer que Deus existe. E é muito importante, então, a gente ter essa clareza de quem é o ser humano. Não fica discutindo filosofia com ateu, debate teológico, filosófico, é importante talvez na academia, mas na hora do vamos ver, o que é a hora do vamos ver? É a hora do pregar o evangelho para quem precisa. Fica debatendo filosofia não, vai logo na ferida, abre a Bíblia, mostra. O cara quer ficar discutindo porque se Deus existe, não sei o que, por causa do tempo, que o tempo foi formado, o tempo foi criado. Perde tempo com isso não. Isso é importante no contexto da academia, mas no contexto da evangelização, meu querido, não. No contexto da evangelização, vai conversar com um ateu, vai conversar com uma pessoa que não tem, não sei, mostra isso aqui para ele, Romanos 1, todinho para ele, mostra Romanos 1 para ele e diz assim, você sabe, antes de eu ler isso aqui você sabe, você não vai até reconhecer para mim, mas no seu interior você sabe, quando você falar assim com essa pessoa, você vai ver essa pessoa ficar desconcertada, tentando disfarçar, entendeu? Bem, filósofos antigos, como por exemplo, os estoicos Aristóteles e Plutarco, por exemplo, eles disseram coisas muito parecidas e muito tempo antes de Jesus. E
Plutarco e Aristóteles ensinaram coisas que Jesus falou muito tempo depois. Sabe o que isso significa? Significa que o ser humano sabe. Antes da revelação de Jesus, ele sabe. É isso que acontece. Isso mostra que as leis morais do que é certo e que é errado sempre estiveram no nosso interior. Faz um teste com alguma pessoa aí que está duvidando. Faz um teste. Eu não acredito no certo ou errado, eu não acredito que isso está no meu interior. Fala para ela ficar numa fila. Só isso, não fazer nada grave, ficar numa fila. Daqui a pouco manda entrar um monte de gente na fila na frente dela, para você ver que ela já vai falar que é injustiça, que está errado. Baseado em quê? Se ela não acredita em certo ou errado. Baseado na lei moral que está dentro dela. Ela não consegue se desconectar. Vai para uma fila dessa aí, manda entrar todo mundo na fila, na frente dela. Do ateu, maravilhoso, o ateu. Ele vai rapidinho dizer que está errado, que é injusto. E vai tentar explicar e não tem explicação, porque está no coração dele. Deus imprimiu a imagem dele, e se Deus é moral, e Deus é um ser moral, todo ser humano que recebeu a imagem de Deus, recebeu essa noção moral do certo e do errado. Por que furar a fila é errado? Porque você está cometendo injustiça com seu coleguinha, com seu próximo. Você não está tratando bem o seu coleguinha, você não está sendo correto com o seu coleguinha. E por que eu não posso ter vantagem em cima do coleguinha? Porque Deus ensinou assim. E quando você for chegar na origem de tudo, tá assim, porque Deus mandou a gente cuidar bem de tudo que Ele criou, inclusive do coleguinha. Entendeu? Está claro. Eu estou usando essa expressão infantil de propósito, porque a criança sabe explicar isso. E o ateu fica dando volta no universo para tentar explicar. Uma criança sabe explicar. Bem, os gentios então, eles têm essa noção. No dia do julgamento, ninguém vai dizer que não sabia. Essa sensação de moralidade que todo ser humano tem, ela é usada por Deus na hora do julgamento. E ela é parte da imagem que Deus colocou em nós. Queridos, não tem escapatória para o juízo de Deus. Só tem uma escapatória. E não é dizer que não é justo, que não sei o quê, que não sabia. Não é isso. Vamos ver o número 3 aí. O juízo é justo para gentios e judeus. Deus vai usar a nossa consciência e aquilo que a gente sabe para nos julgar. A gente já entendeu isso. Só que tem um problema. A gente não consegue seguir essas regras o tempo todo. Como que a gente se salva se a gente tem essa noção do certo e errado e não consegue seguir essas regras? Não consegue, meu amigo. Não consegue. Eu não consigo, você não consegue, lá fora não consegue. Ninguém consegue. Tem gente que gosta de você, te trata bem. Tem gente que não gosta, já joga na tua cara. Ah, como é que pode ser crente? Fala que é crente, não sei quem, não consegue viver. É verdade. Mas não é por isso que você é crente, não. Como é que consegue ser crente se não consegue viver 100%? Porque ser crente não é viver 100%, é lutar para viver 100%, mas não vai conseguir até o dia que Jesus chegar, até o dia que Jesus voltar. Então como é que vive? Vive confiando no 100% dele, porque ele tem o 100%, você não tem. Entendeu? Esse pastor está pregando, ele é chato pra caramba, ele fala um monte de troço chato, fala um monte de coisa que incomoda, que irrita a gente aqui. Esse pastor é um pecador. Sou mesmo. Pior que é. Mas graças a Deus que eu não estou garantido em mim, em Jesus. Se um dia você fizer a coisa mais terrível desse mundo, tiver que pagar perante a sociedade, tiver que ser preso até, ainda assim há perdão para você. Ainda assim há perdão para você. Está tudo errado na tua vida, pode estar tudo errado na tua vida, na minha vida, na vida de quem for, pode estar tudo errado, mas tem a oportunidade do perdão. Nós estamos firmados em Jesus. Mas vamos entender esse juízo que é justo. Ele é justo porque a gente não consegue praticar a lei. A lei de Moisés para quem é judeu, a lei de Moisés também para quem é cristão, e a lei moral interior para quem não conhece nada disso. A gente não consegue praticar. Como Paulo falou, os seres humanos de maneira geral veem Deus em tudo que eles olham, e eles não se prostram por esse Deus. Isso já é descumprir a lei moral. Eles não buscam esse Deus. Isso já é descumprir a lei moral. Fora o que eles fazem aí fora na sociedade, onde
eles estiverem, seja o índiozinho, o esquimó, ou o cara que está passando aí, ó, do lado da linha do trem, aí, correndo atrás da vida, trabalhando, indo para casa descansar, para amanhã ter um novo dia para viver. Seja quem for, não consegue praticar. Imagina aqui comigo, um brasileiro que não liga para a religião nem para Deus. Ele tem suas próprias regras. Ele diz assim, a regra dele é assim, porque ele é correto, tem uma noção mínima, ele vai dizer assim, nada de bater em mulheres. Ele vai, né, um brasileiro, homem, não pode bater em mulher, de jeito nenhum. Só que até ele um dia pode fazer o oposto. Ele um dia pode mostrar que eventualmente ele perdeu a paciência, sei lá, porque ele resolveu bater numa mulher. A pessoa que fala e sabe o que é o certo, ela mesma eventualmente pode fazer a coisa errada. É isso que Paulo está tentando mostrar aqui para a gente, e mostrar por isso que todo mundo está lascado, porque não consegue cumprir. Por exemplo, imagina agora a gente falar assim, ó, tem gente que é assim, se a gente amar o próximo, está tudo certo, está fazendo bem para todo mundo, né? Só que se a gente perguntar para essas pessoas que falam isso, se elas já falaram mal de alguém, do próximo, elas vão ter que dizer que sim. Se elas já eventualmente quebraram essa regra de amar o próximo, elas já quebraram. Então ninguém consegue cumprir a lei de Deus. Uma vez quebrado, toda a lei está quebrada. Já nascemos quebrando essa lei. Esse é o problema. Mas Paulo vai mostrar isso com mais detalhes no capítulo 3. Agora ele só está querendo dizer o seguinte, não vem com desculpinha de índiozinho da tribo, porque não, ele sabe o que é o certo e o que é errado, e prefere adorar o Tupã, o Tupi, o Tupiniquim, sei lá quem ele adora. Ele vai adorar todo mundo, mas não vai adorar a Deus. Por exemplo, existem tribos indígenas, que quando nascem gêmeos, eles entendem que um deles é amaldiçoado, uma maluquice lá, e tem que matar um gêmeo, para o que o outro viva. Mas a gente tem que entender que ele não sabe, ele sabe que matar outro coleguinha é errado, mas ele prefere praticar essa maluquice dessa religião que ele inventou na tribo dele. Ele prefere. Entendeu? É isso que a gente está tentando aqui mostrar, e Paulo está mostrando também. E o que a gente aprende com esses 3 pontos aqui, dos versículos que a gente leu? O que a gente coloca em prática na nossa vida? Pode passar, por favor. O primeiro aprendizado é que se Deus não nos perdoar, então nós seremos condenados. Nós temos necessidade urgente do perdão de Deus. Paulo, ele mostra e coloca o evangelho nesse ponto crucial. Ele mostra para os romanos a realidade do ser humano de forma assim bem clara. Nós precisamos do evangelho. Paulo se apresenta como ministro do evangelho, e ele deixa claro que todo ser humano precisa do evangelho. E ele nem terminou a carta dele, nem começou, vai até o capítulo 16, nós só estamos no capítulo 2, mas fica claro aqui, que sem o perdão, sem a aceitação, sem a justificação de Deus, que nós vamos aprender mais à frente, nós estamos condenados, qualquer ser humano. Deus, se ele não mostrar misericórdia, a gente vai enfrentar condenação eterna. Isso é óbvio. Eu sei que pode ser óbvio para a gente que é da igreja, mas a gente, mesmo sendo óbvio, a gente vive como que, eu não estou vivendo debaixo de condenação, porque eu estou em Cristo. Cuidado, porque se tua vida não é coerente com o que Cristo viveu, provavelmente você não tem Cristo, provavelmente você não teve uma conversão verdadeira. Se você se apega ao fato que está na igreja, foi batizado, o pastor orou por você, meu querido, está lascado. Está lascado. O que você precisa mesmo é entender quem você é, quem Cristo é, e clamar por Ele, misericórdia, e receber um perdão espiritual, e receber a manifestação de poder, de uma ressurreição espiritual, que é muito maior do que qualquer poder que você possa ver da parte de Deus na criação, nas montanhas, no mar, nas cachoeiras e no que for, que Deus manifeste o seu poder em tudo isso. A manifestação de poder para a sua conversão, para a sua salvação é infinita. É uma ressurreição de uma morte eterna, é uma ressurreição de uma morte infinita, por isso uma vida eterna, uma vida infinita. Nós já vimos isso aqui,
E você precisa disso. Se você passou por isso, então você não consegue viver pecando. Você não consegue. O pecado te causa nojo, te incomoda, e você sofre quando peca, porque agora você tem a natureza de Deus, que tem nojo do pecado e se incomoda com o pecado. Eventualmente você peca, não porque gosta, não porque quer, mas porque a sua natureza ainda tem o pecado na sua carne, mas o Espírito Santo te incomoda todo dia, e você está se corrigindo todo dia. Vai arcar com as consequências do pecado no dia a dia, vai arcar, mas você não se dá bem com o pecado, porque a tua natureza é outra. E isso é ser uma pessoa de fato que passou pelo Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é uma boa nova. É um Deus que todos sabem que existe, todo ser humano sabe, até o mentiroso que esconde, e ele salva a humanidade condenada por sua própria consciência e conhecimento. Isso o gentio não tem. O gentio não tem a mensagem do Evangelho. As outras pessoas não têm a mensagem do Evangelho. Elas só têm se a igreja transmitir. Ela só tem se algum crente transmitir. Esta revelação para a salvação e desviar-se da ira, do dia da ira de Deus, o gentio não tem. Ele só tem que ele está debaixo de um Deus irado e ele está mentindo, mas sabe tudo sobre esse Deus, não tudo, mas uma grande parte, suficiente que ele poderia buscar e até mesmo tentar agradá-lo. Ele não faz nada para agradar esse Deus, mas nós recebemos o Evangelho para levar para essa pessoa também, seja na tribuzinho lá sei lá da onde, ou no Esquimó, ou nosso conterrâneo aqui de Campo Grande, de onde você estiver. É seu dever e seu papel levar o Evangelho a essa pessoa. Jesus de Nazaré, ele se fez humano, essa é a boa nova. Se fez homem, viveu entre nós, experimentou a nossa humanidade, viveu e passou pelas mesmas lutas que nós, cumpriu. Nós não, nós passamos pelas lutas e perdemos. Ele passou pelas lutas e venceu, cumpriu perfeitamente todos os preceitos da lei de Deus. Na cruz ele se ofereceu, se entregou como sacrifício pelos nossos pecados, para que satisfizesse essa ira de Deus, para que aquele que realmente crê nele, para que quem cresce nele pudesse tê-lo como Senhor e Salvador, e não mais estar debaixo da ira, mas agora debaixo da salvação, da vida eterna. Segundo ponto que a gente tem que aprender aqui: povos distantes não são inocentes. Se eles fossem inocentes, a melhor saída não era pregar para eles, gente. Imagina, o esquimó é inocente, o índio é inocente, missões que a gente faz aí a lugares, povos não alcançados, todo mundo é inocente, porque não recebeu o Evangelho. Qual a melhor coisa que eu devia fazer? Deixá-lo inocente. Uma vez que eu levasse o Evangelho, ele se tornaria culpado? Não é assim que funciona. Essa é uma conversa fiada. Todos são culpados, e por isso que precisamos evangelizar. É isso que Paulo deixa claro. Portanto, se os povos não são inocentes, eles precisam do quê? Do Evangelho. E aí vem o terceiro ponto e aprendizado: pregue aos perdidos. Pode passar. Pregue aos perdidos, porque eles sabem o certo e o errado. Precisamos evangelizar. Evangelizar é nosso dever como igreja. Evangelizar pode ser até desafiador para você. Às vezes há uma barreira que precisa ser vencida para você evangelizar, mas o fato é que as pessoas estão debaixo da ira de Deus e sabem disso, mas elas precisam ser alertadas, saírem do seu sono, da sua morte, serem alertadas que elas estão debaixo disso, avisadas, e que há uma solução para isso: Jesus Cristo. Você precisa, eu preciso, nós precisamos evangelizar, no mínimo, porque a gente é grato que algum dia alguém nos evangelizou, mas muito mais do que isso, porque Deus mandou evangelizar, porque Jesus mandou ir até as outras pessoas. Eu tenho que ir por amor ao próximo. Sim, mas primeiro você tem que ir por amor a Deus, que Ele mandou você fazer isso. Você tem que ir por amor a Deus, porque Ele te salvou, e você tem um dever moral de avisar que você foi livre, e aquela pessoa também pode ser liberta. Você estava indo para o precipício e alguém te tirou da rota do precipício, e agora você tem que ir lá avisar: olha, você também está indo, eu estava igual você, vem para cá, porque aí é morte, aí é precipício, vem para cá, que aqui é a vida, Jesus Cristo. Então é um dever moral.
E você deve fazer isso. Não fique preocupado com conversas teológicas. Desde que você apresente a realidade que aquela pessoa está e que você estava. Você encontrou a solução. E agora você tem a solução para apresentar. Simples assim. Eu gostaria de parabenizar algumas pessoas específicas, que eu não vou citar nome, mas assim, os últimos testemunhos dos candidatos ao batismo desse domingo foram excelentes. Aprenderam, de fato, quem eles eram e o que o Evangelho fez na vida deles. Eu sempre me preocupei quando eu fosse batizar e preparar os adolescentes, que eles soubessem disso. E eu fiquei feliz, porque não apenas a turma de adolescentes fez isso, mas a turma de juniores agora também. E eu estou muito feliz por isso, porque essas pessoas sabiam o que estavam fazendo e conseguiram contar para outras pessoas o que Deus fez na vida delas. Afinal de contas, o batismo é uma ordenança e também é testemunho daquilo que Deus fez na vida delas. Não sabe o que fazer para evangelizar? Quanto que Jesus fez na sua vida. Não sabe o que Jesus fez na sua vida? Sinal de alerta. Temos que conversar. Quarto ponto. Não se esqueça, para quem é pai, para quem tem filho, pregue o evangelho também para as crianças e para os adolescentes. Ah, mas você está falando no culto jovem, vai falar para pai, claro, você quer aprender só quando tiver tudo errado na tua vida. Estou avisando agora que você não tem filho, que um dia você vai ter, e o seu maior papel como pai, ou como mãe, com seu filho, sua maior responsabilidade não é escolher o melhor hospital para nascer, não é escolher o melhor médico para cuidar, não é escolher a melhor instituição para estudar, porque nem precisa ir para a escola. Pô, agora pegou pesado. Claro, você pode ensinar em casa. Agora fui polêmico, pode ensinar em casa, A questão não é a melhor instituição, a questão é você saber qual é o seu papel como pai, como mãe, quando tiver um filho. Todo mundo pensa que lá em Gênesis, Deus manda ter filho. Não, pensa não, está certo, está lá. Crescer e multiplicar, em Gênesis 1:28, está lá. Crescer e multiplicar. E todo mundo pensa que aquela ordem ali implica apenas em multiplicação biológica, né? Espermatozoide, óvulo, forma o zigoto, nasce um bebê na barriga da mãe lá e um dia vai nascer. Fecunda e nasce. Todo mundo pensa que a ordem de Deus ali vai lá então, marido e mulher, pratiquem o coito do casamento, para não usar outra palavra, e ali vai gerar, né, muitos filhinhos. Missão cumprida. Errado. Naquele momento, quando Deus fala isso, não tinha pecado no mundo. Quando Ele fala isso para o casal, tinha pecado no mundo? Tinha não. Então o que pressupõe? Vai gerar filhos que agradam a Deus, filhos que obedecem a Deus, filhos que têm comunhão com Deus. Então hoje, alguém pode gerar filho biológico que tem comunhão com Deus? Temos um problema. Como fazer aquilo hoje? Em Jesus. Quem tem a sua vida em Jesus vai gerar os filhos biológicos, sim, mas isso está incompleto, a tarefa está incompleta. Ele precisa ser santo, ele precisa ter comunhão com Deus. Como restabelecer a comunhão com Deus desse filho biológico? Se ele for seu filho espiritual, se ele for seu filho na fé, se você pregar o evangelho para ele. Entendeu a ideia? Hoje você só pode cumprir aquilo que está em Gênesis se você passar por Jesus e apresentar Jesus para o seu filho. E mais, se a biologia falhar, porque ela falha naquele tempo, não falhava não ia falhar não, mas por causa do pecado a morte entrou no mundo, as coisas não funcionam como deveriam funcionar, por causa do pecado. Tem gente que não consegue ter filho biológico, não funciona a biologia, mas o espírito funciona. Você pode pregar o evangelho e ter filhos espirituais, mesmo que Deus não te dê filhos biológicos. O seu dever para cumprir Gênesis é ter filhos santos, espirituais. Se Deus der a sua herança, que diz lá em Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, né? Os filhos são como flecha nas mãos de um guerreiro e tal, e como é feliz o guerreiro que tem, né, a aljava cheia dessas flechas. Se Deus te permitir ter filhos biológicos, glória a Deus, você é feliz, Salmo está falando isso, mas o seu dever é que ele seja santo, que ele seja crente. Pregue o evangelho às crianças e também adolescentes. E por último,
aprendemos hoje, lembramos que nós somos seres morais, por natureza. Todo ser humano é um ser moral, que sabe o certo e o errado. O seu papel é lembrar aquele cara que não tem Jesus, que ele é assim, e que Deus está irado com ele, e que isso é justo, porque ele sabe, no fundo ele sabe, mas tem uma solução: Jesus Cristo. Isso nos ajuda a entender por que nós somos o que somos, por que nós fazemos o que fazemos, por que nós ficamos incomodados quando existem injustiças, mesmo quando a gente não sabe muito bem por quê, porque nos sentimos culpados quando fazemos escolhas erradas, mesmo quando a gente nem sabe o que a Bíblia diz sobre isso, porque lá no interior, nós sabemos, foi impresso a imagem de Deus em nós. A razão está na lei, que está dentro de nós, existe essa lei, parte de sermos feitos como Deus, seres que conhecem o certo e o errado. O mundo diz que a verdade é relativa, a gente vê isso aí fora, e que cada pessoa cria suas próprias regras, mas isso não é verdade, existe uma regra só, e ela está dentro de você. Mesmo quem diz acreditar que não consegue viver assim, sabe que existe uma regra só de Deus dentro de você. E o relativismo que o pessoal fala por aí, isso não, obviamente não é correto. Ele vai contra a nossa natureza. Quem defende o relativismo está indo contra a sua natureza humana. Existem regras e verdades básicas que fazem parte de todos nós, porque nós fomos criados como Deus, e isso nos ajuda a entender por que devemos rejeitar o relativismo. Por isso que você está vendo, a gente está vendo muitos problemas, por exemplo, na área do direito, na área da justiça. Por quê? Porque o direito, que tem questões bem claras e objetivas, ele está sendo substituído por relativismos, verdades fluidas, em que não são a verdade, ou que não é a verdade de Deus que está impressa no interior do ser humano. Por isso que a gente vê a justiça dos homens praticando injustiça, é porque há um relativismo sendo defendido. Conclusão, o que a gente conclui com tudo isso, para terminar a nossa palavra? Como crentes, nós carregamos uma responsabilidade maior. Veja, todo ser humano tem uma responsabilidade porque sabe sobre Deus, mas nós carregamos uma responsabilidade maior, porque nós temos a lei que foi impressa em nós, nós temos a lei de Deus, que é o Velho Testamento, de maneira geral, os profetas, e nós temos o Evangelho de Jesus. Ah lá, o título está na tela: a responsabilidade do conhecimento de Deus. Nós temos a maior responsabilidade. Nós temos a maior graça recebida, temos. Nós temos a graça da salvação, mas nós temos a maior responsabilidade. Crente, não brinque com a graça que você recebeu. Estou apontando para mim. Não brinque com a graça que você recebeu. Quanto maior conhecimento, maior a responsabilidade. Eu lembro de um grande filósofo, de uma historinha em quadrinho muito conhecida, de um grande herói aí conhecido. Grandes poderes requerem o quê? Grande responsabilidade. Se você recebeu o maior poder que Deus poderia manifestar, a ressurreição da sua morte espiritual para uma vida eterna, o maior poder está em Romanos, nós vimos isso. Então, grande responsabilidade. O maior poder você recebeu, então você tem a maior responsabilidade. Então, ouvir pregação é bom? É bom, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é bom, mas só ouvir dá certo? Não, tem que viver, tem que praticar. Simplesmente frequentar a igreja e ouvir os sermões ajuda? Ajuda, mas também aumenta a nossa responsabilidade. É importante você, crente, refletir o privilégio que você tem de ter acesso a todo esse conhecimento através do Evangelho, mas também é importante você refletir que há uma grande responsabilidade que a gente carrega no dia do julgamento. Nós iremos julgar se de fato nós vivemos de acordo com o conhecimento que recebemos. Se a nossa vida não for de acordo com o conhecimento que a gente recebeu, nós não vamos julgar com Jesus e reinar com Jesus, nós vamos ser julgados mesmo condenados. É isso que a gente tem que estar atento, grande responsabilidade. Então, que a nossa oração seja pela misericórdia de Deus todos os dias, para nos ajudar a viver de acordo com aquilo que recebemos do conhecimento do Evangelho, e que a gente possa reconhecer que Ele é justo em todo tempo, e que Ele é justo e bom, e a gente não merecia nada, e que nessa oração a gente possa dizer assim: Senhor, se não nos salvares,
estaremos perdidos. Tem misericórdia de nós, por amor, pelo amor de Jesus. Continue fiel à tua palavra e que a gente permaneça firme até o último dia. Queridos, essa é a sua e a minha oração. Que para tanto, o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos encerrar nosso culto.